Então, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né? A mais uma reunião ordinária aí do Conselho Municipal de Saúde. Então, vamos dar início aqui fazendo uma oração, né? Pedir proteção a Deus para que tudo dê certo. Vou passar a palavra para o Pablo aqui para aprovação das atas. Pessoal, vou fazer... Oi. Vou fazer a leitura da ata da última reunião. Ata da 287ª reunião do Conselho Municipal de Saúde de Pompéu, realizada no dia 29 de abril de 2026, na sala do servidor do Centro Administrativo. Aos 29 dias do mês de abril, às 14 horas, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Pompéu, realizou-se a 287ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde, com a presença dos conselheiros e demais participantes registrada em lista própria. A reunião foi conduzida pela presidente interina, senhora Arlene de Campos Machado, em razão do desligamento da então presidente, senhora Creonilda Campos Machado. Inicialmente foram colocadas em apreciação as atas de reuniões anteriores, previamente encaminhadas aos conselheiros para leitura. Após votação, ambas as atas foram aprovadas por unanimidade. Na sequência, foram apresentados informes. Foi realizada a leitura do ofício encaminhado pela Associação Pompeana dos Amigos dos Autistas, informando a recomposição de sua representação no Conselho Municipal de Saúde, em virtude do desligamento da conselheira Cíntia Aparecida de Souza Oliveira Maciel. Passaram a compor a representação da entidade as senhoras Vívia Roberta Lacerda como titular e Keila Aparecida de Souza como suplente. Posteriormente, foi realizada a leitura do ofício número 18 de 2026 da diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria Municipal de Saúde, referente à limitação orçamentária para o custeio das despesas do Conselho Municipal de Saúde. O documento informou a existência de dotação orçamentária anual de R$ 2.500 para despesas do Conselho, bem como despesas fixas como locação de máquinas de xerox. Durante a discussão, a conselheira Solange questionou valores constantes no portal da transparência referente às contratações de assessoria para a Secretaria Municipal de Saúde. O secretário municipal de Saúde, Vitor Emanuel de Souza, esclareceu que o contrato mencionado possui natureza condicionada ao êxito na recuperação de recursos financeiros para o município, não se tratando de pagamento fixo antecipado.
Em seguida, foi lido o ofício apresentado pela então presidente, senhorita Creonilda Campos Machado, comunicando sua saída da presidência do Conselho Municipal de Saúde, permanecendo, entretanto, como conselheira. Em sua fala, a conselheira justificou a decisão por motivos pessoais e pela necessidade de maior dedicação às suas funções profissionais, ressaltando ainda a importância do Conselho e desejando êxito à nova gestão. Diversos conselheiros manifestaram agradecimentos pelos trabalhos prestados durante sua presidência. Dando continuidade, foi realizada a leitura do ofício do Ministério Público referente ao arquivamento do procedimento administrativo instaurado para apurar suposta desconformidade da Lei Municipal 2172 de 2015 com a Resolução CNS 453 de 2012. O documento concluiu pela inexistência de ilegalidade na legislação municipal, determinando o arquivamento do procedimento. Na sequência, a Comissão de Auxílio para Tratamento de Saúde apresentou o relatório referente à análise de pedidos de auxílio financeiro, conforme Lei Municipal 2647 de 2021. Após a apreciação, o relatório foi colocado em votação, sendo aprovado pela plenária. Prosseguindo, iniciou-se a discussão acerca da organização da Conferência Municipal de Saúde. Foi sugerida a realização da conferência na data de 24 de junho de 2026, considerando os prazos estabelecidos para a realização das etapas municipais. Também foi deliberada a constituição da comissão organizadora da Conferência Municipal de Saúde, observando a paridade prevista no regimento e a participação mínima de 5 membros. Foram apresentados ainda o tema e os eixos da 11ª Conferência Estadual de Saúde, Saúde, Democracia, Soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Em seguida, o conselheiro Pablo Giovanni de Campos Gelinski realizou a leitura do relatório da Comissão de Prestação de Contas e relatório de gestão referente à análise do relatório anual de gestão, RAG de 2025. O relatório destacou a necessidade de acesso a documentos técnicos, financeiros e administrativos para subsidiar a análise da gestão, bem como informou a ausência de resposta da Secretaria Municipal de Saúde às solicitações anteriores de documentação. A comissão deliberou pelo reenvio formal da solicitação, estabelecendo prazo de 30 dias para a resposta. Após a apreciação, o relatório foi aprovado pela plenária. Durante os debates, foram discutidas questões relativas à composição das comissões, observância da paridade e a participação dos conselheiros nos trabalhos internos do Conselho, sendo esclarecido que todas as comissões se encontram regulares, conforme o regimento interno e orientações recebidas em capacitações anteriores. Na sequência, foi oficializada a sucessão da mesa diretora em razão da saída da presidente anterior, assumindo a presidência a então vice-presidente, senhora Arlene de Campos Machado. Foi deliberado por votação que a eleição para o cargo de vice-presidente ocorrerá na próxima reunião ordinária, visando maior participação dos membros do Conselho. Ainda durante a reunião foram apresentados informes e discussões sobre avanços na saúde municipal, incluindo a retomada das atividades na Academia da Saúde, ações de fisioterapia preventiva, realização de mutirões de saúde, exames preventivos, mamografias, consultas oftalmológicas e ações de castração animal. Também foram debatidas questões relacionadas à regulação de leitos hospitalares, prevenção em saúde, aumento das doenças crônicas e fortalecimento da atenção primária. Nada mais havendo a tratar, a presidente interina agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, da qual eu, Pablo Giovanni de Campos Gelinski, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada pelos presentes. Além de Pompeu, 29 de abril de 2026, além de Campos Machado, presidente, Pablo Giovanni de Campos Gelinski, primeiro secretário. Eu vi 2 erros aqui. No final aqui ficou Pablo Giovanni de Campos Machado. Eu peguei o sobrenome da Creonilda, então vou fazer a correção.
vou fazer a ressalva. E na parte da comissão da conferência, não especifiquei os membros que foram candidatados e aprovados a entrada deles. Então, vou fazer a ressalva colocando o nome de cada pessoa que ficou definido na comissão. Está aberto para mais alguma discussão de vocês, se tem alguma coisa para alterar. Também não coloquei os presentes na última reunião, porque eu estava sem a lista. E a gente coloca a ressalva também. Então, vou colocar a ata em votação. Quem for favorável, permaneça sentado com as ressalvas, viu, gente? Quem for contra, permaneça de pé. Fique em pé, né? Aprovada por unanimidade. Então, dando continuidade, nós temos hoje duas demandas. A primeira demanda será apresentada por Maria Dulcilene. Boa tarde, eu não sei se todo mundo me conhece. Meu nome é Maria Dulcilene, todo mundo me conhece como Dulce, eu sou enfermeira do PSF Cidade Jardim. O ano passado, eu criei um grupo lá com as mulheres que sofrem da doença de fibromialgia. Não sei se vocês têm conhecimento desse grupo. Aí, nas reuniões, elas pediram para mim estar vindo aqui representar elas para fazer algumas reivindicações. Aí eu fiz um projeto, fiz um esboço, sentei com elas na última reunião e a gente foi fazendo da forma que elas queriam. Aí eu vou estar lendo aqui para vocês o objetivo geral e os objetivos, né, e as propostas. Garantir uma melhor assistência à saúde, ao acolhimento, à qualidade de vida para essas, na verdade, não só mulheres, né, para todos os pacientes com fibromialgia do município de Pompéu. Então, os objetivos específicos. Solicitar um atendimento periódico com neurologista no município, pleitar maior acesso a especialistas, como reumatologista, psicólogo, fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, psiquiatra, nutrólogo. Esses especialistas, alguns já até têm nas unidades. Reduzir o desgaste físico causado pelas viagens para outros municípios. Fortalecer o grupo de apoio às mulheres com fibromialgia, que é o grupo que a gente tem lá. Desenvolver ações de promoção à saúde e qualidade de vida. Incentivar práticas integrativas e complementares. Algumas eu já faço com elas lá, tá? Por exemplo, a auriculoterapia eu faço com elas. A Vanessa, fisioterapeuta, também, a gente faz automassagem com algumas delas. Promover acolhimento humanizado aos pacientes e ampliar o conhecimento da população sobre a fibromialgia. Então, nas propostas, eu coloquei um atendimento com neurologista no município, porque elas falam que quando elas saem do município para poder ir nessas consultas, elas voltam assim quebradas por causa das dores, porque é muito desgaste para sair do município e tudo. A gente até trouxe uma delas aqui para depois falar com vocês assim com mais melhor, né? Quem sofre falar. Aí o atendimento multiprofissional, que a gente colocou aqui a psicologia, que a gente tem, a fisioterapia, que a gente tem a Vanessa, as terapias integrativas. É eu que faço, então eu faço a auriculoterapia e a gente faz a automassagem com elas em algumas reuniões. Então, também pode aumentar isso aí também, né? Educação física, nutrição, tem um nutricionista também, e assistência social. Um fortalecimento do nosso grupo, aqui eu coloquei um espaço adequado para a gente poder fazer nossas reuniões, porque a gente começou lá no PSF Cidade Jardim, só que lá a gente faz na sala de reunião, é uma sala pequena e tudo, o grupo está crescendo, então a gente pode precisar de um espaço maior. Que, na verdade, eu já até, depois que eu fiz isso aqui, eu já até olhei a academia de saúde e que a Débora falou que a gente pode estar usando e eu acho que vai dar certo também. Aí depois, né, que a gente vê esse espaço, a gente ter material educativo, os profissionais convidados, que a gente vai estar pensando em convidar os profissionais da rede mesmo, que a gente já tem, tá?
para a gente fazer as atividades terapêuticas e educativas com elas lá. Outra coisa que elas pediram também é uma capacitação tanto dos profissionais de saúde e uma priorização na humanização do atendimento também, porque elas sofrem muito preconceito com alguns profissionais mesmo de saúde que chegam falando que está sentindo dor, e como é uma dor que não é vista, aí o pessoal fala que elas estão mentindo, que todo dia estão sentindo dor, que como uma pessoa vai sentir dor todos os dias, sabe? Elas sentem esse preconceito. Então, uma capacitação dos profissionais de saúde. E acredito também, até com a população, a gente fazer alguma coisa que possa informar a população o que é a fibromialgia também, para a população também sentir isso um pouco e não ter esse preconceito que elas sentem em qualquer lugar que elas vão. Aí os resultados que a gente espera é a redução do sofrimento causado pelos deslocamentos, um melhor acesso ao tratamento especializado, uma maior qualidade de vida para elas, redução de crises de dor e sofrimento emocional, um fortalecimento do vínculo entre pacientes e rede de saúde, uma maior conscientização sobre a fibromialgia e um atendimento mais humanizado. Alessandra, quer falar? Eu me chamo Alessandra, sou portadora da fibromialgia e a gente queria que a população respeitasse mais a nossa dor, porque a nossa dor não é visível. Mas quem é portador sente muito preconceito. Às vezes a gente chega para consultar, é aquela demora. E outra coisa que a gente pede muito é a nossa carteirinha, que a gente já tem uma, mas é só do município, e a gente queria a carteirinha nacional, de rede nacional, para a gente chegar nos lugares e ter o atendimento prioritário, porque é muito duro quem é portador da fibromialgia ter que esperar, e o reumatologista. O resto, a Dulce já falou tudo, e é isso. Algum comentário? Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Creonilda, eu sou conselheira. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a Dulce, porque é de extrema importância esses grupos na atenção básica. Parabéns pela sua iniciativa e que você convidasse todo o grupo, né? A Alessandra também está aqui, para vocês participarem da conferência, né, que vai ser no próximo mês, e levar também essa demanda para a conferência, para ela sair da conferência como propostas. Então, você já fazer o esboço dessas reivindicações de vocês e vocês participarem com a gente da conferência e levar essas propostas para a conferência. Porque da conferência municipal, a gente envia propostas também para a conferência estadual. Então, é importante que vocês levem essa demanda, porque realmente a fibromialgia não é divulgada, ela não é falada. Eu mesmo sou educadora em saúde há 18 anos no município, eu nunca falei de fibromialgia. Então, assim, é realmente esquecido e deixado muito de lado, e a gente sabe que o portador sofre, ele sente muitas dores, como ela mesma relatou, que é uma dor que não é vista e que muitas vezes é mal interpretada e julgada quando você chega num local e você passa na fila prioritária e a pessoa não tem o conhecimento e começa a apontar o dedo e criticar, e às vezes cria até um tumulto. Então, realmente, né, eu concordo que vocês precisam de falar, de mostrar essa dor, né, Vitor? E a gente, quanto Secretaria de Saúde, também ajudar a mostrar para as pessoas e ensinar que existe a fibromialgia e o que causa e qual que é o sofrimento do paciente portador, para que a população também aceite. Mas não deixe de ir na conferência, tá bom? Eu e a Dulce já fomos numa empresa dar uma palestra sobre fibromialgia já, para conscientização, né, das pessoas que trabalham lá. Eram 72 pessoas no dia.
Mais alguma consideração sobre a fibromialgia? Eu sinto muita dor no joelho, nem sei, porque desde criança eu tenho um problema seríssimo de reumatismo. E com certeza deve ser também uma porta para isso aí, né? Eu gostaria que esse programa estendesse às outras unidades, sabe, que é muito importante, né? Vocês têm um grupo lá do bairro, como é que chama? Cidade Jardim, e que isso fosse estendido para as outras unidades, né? Porque é muito importante, né? Bacana a iniciativa de vocês, viu? Ô, Vitor, falando na Academia da Saúde que ela relatou aqui, já era algo que eu queria te perguntar na reunião. Tem algum projeto para fazer a limpeza e pintar a Academia da Saúde? Pessoal, boa tarde. Antes de responder sua dúvida, Cléo, eu gostaria de parabenizar você novamente, Dulce. Eu acredito que eu nunca escondi a admiração que eu tenho por você enquanto profissional, né, sempre buscando trazer novas maneiras de ofertar o atendimento ao paciente. Vanessa também está aqui presente. Reiterando também, nunca escondi a admiração que eu tenho de você enquanto profissional fisioterapeuta. E graças a Deus a gente tem bons profissionais aqui atuando na saúde do município, né? Então a gente precisa de fato disso, profissionais diferenciados que prestam de fato uma assistência que o paciente vai precisar. Não importa se seja a minoria ou a maioria. Fato é, a fibromialgia é uma deficiência, foi reconhecido como deficiência recentemente, é uma causa que está muito crescente não só no município, não só no estado, mas a nível federal, né? Como Baixinha relatou para mim, foi até tema de conferência estadual, não foi isso? Pois é, federal e estadual. Então, realmente, é um tema que está com uma demanda muito crescente aí. Claro, hoje a gente tem que ser realista, a gente não temos o quantitativo suficiente de consultas necessárias para bem atender essa população. A gente está em busca de melhoria, lógico, e a gente vai conseguir essa melhoria, mas não é tudo do dia para a noite, né? Eu conversei com a Alessandra também, né? Alessandra conseguiu explicar a ela algumas coisas, algumas demandas que nós temos. Mas a nossa meta realmente, de fato, é bem atender essa minoria também, que está se tornando uma maioria, né? Cléo, hoje nós temos a Academia da Saúde, ela passou por uma, não vou dizer reforma, mas uma adaptação, né? Renovou lá a questão do mato, fez a capina, a poda, enfim, e agora a gente está com uma fisioterapeuta lá, a Luana, ela está atuando lá. Pela primeira vez, imagino eu, desde quando ela foi inaugurada, em 2014, ela está servindo ao seu propósito de fato. A gente já tinha a Vanessa fazia grupo lá, Vanessa? Era só a Gabriela, né? Era só a Gabriela que fazia o grupo lá, devido à distância, né, que era mais próximo para a Gabriela, mas agora, de fato, a academia está funcionando como deveria funcionar desde 2014. Nós temos planos para lá, mas a primeiro momento nós temos um cronograma de reformas, um cronograma de pinturas, e a gente está primeiro fazendo essas reformas nas unidades que estão em estado mais crítico. A gente começou pelo centro, agora a gente vai para a Volta do Brejo, logo em sequência a gente vai para a Policlínica, depois Trevo e depois Farmácia Municipal. Aí depois a gente vai refazer um novo cronograma e com certeza, sem dúvida, a Academia de Saúde vai estar inclusa nesse cronograma. Tá bom?
E isso é muito importante, porque a saúde, ela é tripartite, né, gente? Ela é municipal, estadual, federal, e é juntos que a gente constrói a saúde pública. Vou pegar só 2 minutinhos aqui, só mais 2 minutinhos, só para explicar a nossa situação hoje, né, no quesito de assistência. Hoje nós temos um recurso exclusivo para ser utilizado na média e alta complexidade. Nós chamamos esse recurso de teto MAC, né? Isso é fora as emendas que nós recebemos, né? Nosso teto MAC hoje, ela é extremamente desproporcional ao quantitativo populacional que nós temos. Para vocês terem noção, Felizlândia, Gnalva, que tem um teto MAC de Felizlândia, que é uma cidade bem menor que Pompéu, aproximadamente metade da população de Pompéu tem um teto MAC de 900 mil. Pompéu, com 30 mil habitantes, tem um teto MAC de aproximadamente 300 mil. E o que isso impacta? Quanto menos valor que a gente tem para teto MAC, menor vai ser o quantitativo de consultas que a gente vai conseguir, porque a gente paga com o teto MAC. Como assim, Vitor? Esse dinheiro que vem da União, a gente utiliza ele para fazer o pagamento do médico credenciado, para fazer o pagamento dos consórcios que liberam consultas especializadas, exames especializados. Então, quanto menos valor a gente tem, menos vai ser o montante final de exames, consultas que a gente vai ter para poder liberar para a população. Lógico que para poder tampar esse buraco, a gente conta com as emendas de vereadores, emendas de deputados estaduais e federais. E esse ano, como é ano político, a gente conseguiu receber um quantitativo até bacana. A gente já conseguiu aumentar algumas consultas, alguns exames eletivos, exames especializados, consultas especializadas. Mas claro que a gente não pode também aumentar demais, porque chega no final do ano, a saúde vai fechar o saldo no vermelho, vai fechar como déficit, e a gente não pode fazer, a gente tem que ter responsabilidade fiscal também. Embora a gente tenha que olhar a corda dos dois lados, né? Eu, particularmente, eu prefiro, não que eu vá fazer isso, mas eu prefiro fechar o ano com 10% no vermelho do que deixar alguém sem assistência. Então, a gente sempre tem que ter esse jogo de cintura. Então, só para vocês entenderem mais ou menos como funciona, quem tiver com dúvida, minha sala está aberta, eu mostro os valores que a gente recebeu esse ano da maneira mais transparente possível. Tá bom? Obrigado. Parabéns, Dulcineia, pela sua iniciativa. O Conselho, né, vai atuar aí 100% aí, acompanhando o projeto, em tudo que for necessário. Iremos estar aí no pé do Vitor, cobrando dele para a realização do projeto de vocês. E vocês estão de parabéns. Sempre que precisar, podem e devem, né, comparecer aqui no Conselho, nos comunicando como que está o projeto, o que está acontecendo, para que possamos atuar devidamente, com mais eficiência. A Vívia Roberta também tem uma demanda. Vou passar para a Vívia a palavra aqui. É do projeto. Eu lembrei. Ô Vitor, boa tarde a todos. Estou falando aí. Agora, isso. Boa tarde a todos. A minha questão, Vitor, a minha preocupação é com aquele projeto lá da praça que eu fiquei sabendo que vai acabar. O de natação das crianças e a psicóloga. Que eu fiquei sabendo que parece que o projeto não vai dar continuidade. Aí eu queria que você desse uma olhada, porque tem muita criança fazendo natação, muita criança que não sabia nadar, crianças com autismo, com TDAH, que hoje pula lá e sabe nadar. Então, assim, para eles é bom demais, né? Igual eles estão fazendo a ecoterapia. E, assim, eu acho que esse projeto, vocês poderiam dar um jeitinho de segurar ele para não acabar, porque, independente que foi em outra gestão, né, de outra prefeitura, mas eu acho que é um projeto que, tanto que no dia que lançou o projeto, eu ainda tenho uma gravação minha lá, pedindo para não tirar, para não acabar. A psicomotricidade já não tem mais. Então, ver o que você olha para nós, com assistente social, isso aqui
com medo do projeto acabar. Tá bom? Vivian, obrigado pelo questionamento, pela demanda. De fato, eu até desconhecia, né? É porque é um projeto que não pertence à saúde, à Secretaria de Saúde, é da Secretaria de Cultura. Mas eu vou procurar saber. É claro, porque sim, é saúde pública também, né? Mas por ser da pasta da Secretaria de Cultura e Turismo, Desenvolvimento Social, eu vou ver. Eu acho que é cultura. Talvez seja parceria, né? Pode ser parceria. Foi da cultura, verdade. Mas eu vejo com as duas secretarias, né? Quem sabe dá pra gente entrar com uma contra... Não sei, né? Talvez dê pra gente entrar com uma contrapartida, não sei. Devido ao período frio, chuva, né? Sim, teremos. Sobre essa parte da natação, eu vou verificar com as outras secretarias e eu dou um retorno, tá? Abordando o tópico aí do terapeuta, nós realizamos uma reunião na sexta-feira com o pessoal da APA, algumas mães tiveram aqui, e assim, a gente sempre preza pela transparência, né? Esse processo seletivo que nós estamos fazendo, nós temos apenas uma vaga para TO, né, que hoje é o quadro. Como que eu posso explicar? O município tem um quadro de profissionais. Esse quadro de profissionais tem um limite, né? Dentro da saúde, nós temos um limite de apenas um terapeuta ocupacional. A gente já está tentando viabilizar para mandar para a Câmara o aumento do quadro de profissionais de terapeuta ocupacional, porque nossa demanda ela é gritante. E já tem um ano. Uma vai sair. Já, inclusive, o processo seletivo é para TO e para fono também. Tem fono também, tá? Então a gente já previu isso aí. O TO, o grande problema que nós temos hoje é que no processo seletivo que nós ainda temos, e ele ainda está vigente, foi apenas uma pessoa que participou. Qual que era o nome da TO mesmo, Agnalva? Você recorda? O nome da TO que tinha? Era Franciele, isso. Foi apenas a Franciele que se inscreveu para o processo. Depois dela? Ah, tá. Entendi. Mas enfim, eu não vou. Mas enfim, fato é que na lista que a gente tinha do antigo processo seletivo, mas ninguém queria. Porque hoje é um cargo que a prefeitura tem dentro da configuração de cargos de 20 horas semanais e com uma remuneração que não é tão atrativa para o profissional. Então a gente está fazendo esse processo seletivo, vai fazer todo o edital, já foi publicado, aliás, acho que já foi publicado já o edital e tudo mais para poder fazer as inscrições, e a gente vai esperar adesão. Caso não tenha adesão, a gente vai ter que mandar um projeto para a Câmara solicitando a alteração dessa configuração da carga horária profissional ou até mesmo da remuneração, para a gente tentar ter um atrativo maior para esses profissionais. Porque fato é, né? A demanda cresceu, os profissionais se valorizaram, né? Querendo ou não, a valorização da profissão foi muito grande. Inclusive aquele profissional que você recomendou para a gente, ele é excelente. Claro, sim.
Sim, a gente tem que adaptar a sala, né? Ô, Vivian, nessa reunião, a gente foi, de fato, a gente explicou todos os nossos gargalos, nossas dificuldades e o que a gente vai ver, vai ter facilidade, né? Uma das dificuldades que a gente vai ter é a questão da sala, isso é fato, né? Exatamente, exatamente. Mas, ótimo. Se você fizer, vai ser perfeito. Não, vai ser perfeito. Sério? Nossa. É, bastante. Uhum. Uhum. É, são profissionais, são profissionais que têm escassez mesmo, tanto TO, tanto neuropediatra, que é muito difícil de encontrar também. Uhum. Mas a questão é, a nossa proposta, e a gente nunca escondeu isso, talvez a gente peque em talvez não informar melhor a população, né? E isso, eu acredito que é uma falha grande nossa mesmo. A nossa meta e nosso sonho é o fórum, né? O prédio do antigo fórum. A gente vai fazer um local lá só para crianças neurodivergentes. A gente vai ter uma parceria entre Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Educação e Saúde também, para a gente ter um espaçozinho lá só para atendimento de crianças neurodivergentes. A gente está tentando ainda a concessão do fórum, mas a gente ainda não conseguiu para o município. Caso a gente conseguir, a gente vai usar esse espaço explicitamente para atendimento de neurodivergentes. Ok? Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu gostaria, plenário soberano, né? Eu não coloquei nada na mesa essa semana, mas eu queria trazer uma demanda para a mesa, que é a questão do ponto do pessoal do pronto atendimento e Santa Casa, dos servidores efetivos. Eu gostaria que fosse lavrado em ata que ainda não está resolvido essa situação naquela casa, trazendo um grande transtorno para os nossos companheiros, pelo fato que eles não têm um registro real, com feedback, que pode, na verdade, ultrapassou o limite, faz a cobrança, se está faltando tempo para poder eles trabalhar, eles têm esse controle. Então, eu gostaria de colocar esse registro, porque a Santa Casa, na verdade, a gente levou essa demanda para a Secretaria de Saúde, conversamos com o Vitor a respeito desse cenário, e, infelizmente, a última discussão que teve sobre o assunto foi dia 13/3, que discutiram aqui com os nossos pessoal da informática, porque eles que têm que fazer o serviço e têm que trazer as demandas também dos servidores que vão fazer esse registro. Eu gostaria que a gente encaminhasse para a secretaria mais um ofício pedindo para regularizar essa situação lá. E referente, já aproveitando que eu estou por aqui, né? Gostaria de parabenizar vocês pelas apresentações dos trabalhos, excelente. Saúde pública é isso, eu acho que cada um de nós está envolvido para poder fazer ela acontecer. Eu me sinto muito falho, né, principalmente nesses últimos anos, que eu poderia estar ajudando muito mais com a saúde, mas eu estou muito sobrecarregado no serviço, mas não é que eu estou deixando também de fazer. Estou limitado, eu me sinto limitado. E é ruim você mesmo se sentir limitado, sendo que você pode avançar com um cenário tão importante desse, que é a saúde da nossa população, né? Mas vamos fazer uma bela plenária daqui a uns dias, e acredito que a gente vai colocar diversas propostas, e de repente, quem sabe, a gente atinge aí o Estado e o Federal, né? Então vamos avançando. Obrigado, gente. Agora a apresentação do relatório da Comissão de Auxílio e Tratamento de Saúde por Ana Cristina.
Relatório das comissões do Conselho Municipal de Saúde. Nome da comissão: Comissão de Apreciação de Solicitação de Auxílio para Tratamento de Saúde. Atividade: avaliação de pedido de auxílio financeiro conforme a Lei 2647 e o ofício 057/26 Gabinete do Secretário. Discussão: análise de documentos recebidos. Parecer da comissão. A comissão deferiu o auxílio financeiro para paciente com iniciais CASMM, conforme a Lei 2647/2021, que se trata no ofício 057/2026 Gabinete SMS Pompeu MG Gabinete do Secretário, enviado pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse foi deferido e no mesmo auxílio veio um pedido de uma cirurgia que foi indeferido pelo Conselho por não ter recurso financeiro na ficha. Ela é uma cirurgia de R$157 mil. Ela foi indeferida por falta de recurso. Mas a lei também é só medicamento e exames. Inclusive, eu até já orientei a paciente já para passar pela CADES, que é a Comissão da Judicialização. Já orientei, a paciente já está com a documentação, a paciente não vai ficar desassistida, não. O relatório da Comissão de Auxílio e Tratamento de Saúde está em votação. Quem está de acordo, permaneça sentado. Quem é contra, que fique de pé. O Vitor é contra? Está aprovado o relatório de Comissão de Auxílio e Tratamento de Saúde. Dando seguimento, gente, como todos já sabem, nós temos uma conferência dia 17 de junho. A comissão de organização da conferência já está fazendo as reuniões, já tem muita coisa encaminhada já. O regimento, né, nós vamos passar ele aqui para vocês, para apreciação e aprovação do conselho. Então é muito importante essa conferência e contamos, como a organização tem a comissão para organizar, mas todo o conselho é necessária a participação de todos. Vai ter tarefa para todos os membros do conselho, certo? Todos nós vamos ter que trabalhar muito para que essa conferência seja um sucesso, seja uma boa conferência para o nosso município. E a conferência estadual vai acontecer ano que vem, do dia 5 a 8 de abril de 2027. A nacional vai ser na primeira quinzena de julho de 2027. Então, agora até no dia 4 de julho está acontecendo as municipais, onde está sendo, né, algumas cidades já fizeram, outras estão em organização. E nós temos que trabalhar muito para que a população venha, né, participe, construa demandas, né, necessárias aí para que tenhamos uma boa saúde aqui no nosso município. Então, vou passar para o Pablo aqui, ele vai apresentar o regimento da conferência. Pessoal, boa tarde. Boa tarde de novo, né? Não, pede aqui, ó. Eu vou fazer a leitura mais lento, mais tranquilo, porque como a comissão reuniu várias vezes, não conseguimos mandar o regimento com antecedência para todos avaliarem. Vou ler lentamente para, caso alguém tiver dúvida, alguma coisa, a gente pontuar no final, tá? Mas só para vocês entenderem e acompanhar junto aí também. Regimento interno da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompeu, capítulo 1, da natureza e dos objetivos. Artigo 1º. A 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompeu, etapa preparatória da 11ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais,
e da 18ª Conferência Nacional de Saúde, convocada pelo Conselho Municipal de Saúde e pelo Poder Executivo Municipal. Tem por objetivos: primeiro, debater os eixos da conferência com enfoque no tema saúde, democracia, soberania e SUS, cuidar do povo é cuidar do Brasil, fortalecendo a rede municipal de saúde, a urgência e emergência e o acesso às referências hospitalares. 2. Reafirmar e efetivar os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde SUS na universalidade, integralidade, equidade, humanização, descentralização, regionalização e participação social. 3. Avaliar a situação de saúde no município de Pompéu, considerando os determinantes sociais, econômicos, ambientais e territoriais da saúde. 4. Formular diretrizes e propostas para subsidiar a elaboração e o fortalecimento das políticas públicas de saúde nas esferas municipal, estadual e nacional. 5. Fortalecer a participação popular e o controle social no SUS. 6. Debater estratégias para o fortalecimento da atenção integral à saúde, da gestão do SUS e do financiamento adequado das ações e serviços públicos de saúde. 7. Discutir políticas públicas voltadas à promoção da equidade em saúde. 8. Eleger as pessoas delegadas que representarão o município de Pompéu na etapa estadual da 11ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, observada a paridade prevista na Resolução CNS 453 de 2012. Capítulo 2. Da realização. Artigo 2º. A 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompéu, Minas Gerais, será realizada no dia 17 de junho de 2026, na Escola de Servidor, localizada no primeiro andar do Centro Administrativo na Avenida Galdino Moraes de Menezes, número 100, bairro São José, no município de Pompéu, Minas Gerais. Artigo 3º. A conferência terá abrangência municipal e será realizada por meio de processo participativo, democrático e deliberativo. Artigo 4º. A conferência será presidida pelo secretário municipal de saúde e coordenada pela presidente do Conselho Municipal de Saúde. Parágrafo único. Na ausência ou impedimento das autoridades mencionadas no caput, essas serão substituídas por representantes legalmente designados. Capítulo 3º. Do tema e dos eixos temáticos. Artigo 5º. A 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompéu terá como tema central saúde, democracia, soberania e SUS, cuidar do povo é cuidar do Brasil, fortalecendo a rede municipal de saúde, a urgência, emergência e o acesso às referências hospitalares. Artigo 6º. Constitui os eixos temáticos da conferência. Primeiro, democracia e saúde como direito e soberania nacional. Segundo, financiamento adequado e suficiente para o SUS, com base na justiça tributária e na sustentabilidade fiscal e social. Terceiro, os desafios para o SUS na Agenda Nacional da Defesa da Vida e da Saúde, emergências climáticas e justiça socioambiental. Quarto, modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral. 5. Saúde integral das pessoas com deficiência, garantia do acesso humanizado e efetivação da inclusão social. 6. Saúde integral da população LGBTIA+, travessias do cuidado, humanização e direito à saúde. Parágrafo 1º. Na etapa municipal da 11ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais, deve-se enviar uma diretriz e 2 propostas correspondentes cada um dos 6 eixos temáticos de âmbito estadual e uma diretriz e uma proposta correspondentes a cada eixo temático de âmbito nacional. Parágrafo 2º. No âmbito municipal, ficará a cargo da comissão organizadora local a definição de quantas diretrizes e propostas por eixo temático, sendo obrigatória a construção de diretrizes e propostas também no âmbito municipal, não podendo ser inferior a uma diretriz e 2 propostas por eixo temático. Capítulo 4. Das pessoas participantes. Artigo 7º. Poderão participar da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompéu todas as pessoas interessadas na construção e fortalecimento das políticas públicas de saúde.
Artigo 8º. As pessoas participantes da conferência serão distribuídas nas seguintes categorias: primeiro, delegados, com direito à voz e voto; 2, convidados com direito à voz; terceiro, observadores. Artigo 9º. Será assegurada a paridade prevista na Lei 8.142 de 1990 e na Resolução CNS 453 de 2012, obedecendo a seguinte composição: 50% de representante do segmento usuário; 25% de representante do segmento trabalhador da saúde; 25% de representantes do segmento gestor/prestador de serviço de saúde. Parágrafo 1º. Não poderão representar o segmento usuário pessoas que ocupam cargos de chefia, coordenação ou função de gestão na área da saúde. Parágrafo 2º. Fica vedada a participação de parlamentares na condição de pessoa delegada. Artigo 10º. A conferência buscará garantir ampla representatividade social, observando sempre que possível: primeiro, representatividade étnico-racial; 2, participação de movimentos sociais e populares; 3, participação de pessoas com deficiência; 4, participação de população LGBTQIA+; 5, participação intergeracional; 6, participação de populações em situação de vulnerabilidade social; 7, participação de comunidades tradicionais, rurais e urbanas. Capítulo 5. Do credenciamento. Artigo 11º. O credenciamento das pessoas participantes será realizado no dia da conferência, das 8 horas às 9 horas. Parágrafo 1º. O credenciamento das pessoas delegadas dá-se mediante assinatura em lista de presença e identificação do segmento representado. Parágrafo 2º. Após encerrado o período de credenciamento, não será permitido o exercício do direito de voto às pessoas não credenciadas. Capítulo 6º. Da organização e funcionamento. Artigo 12º. A estrutura organizacional da 11ª Conferência Municipal de Saúde Pompéu de Minas Gerais compreenderá: primeiro, plenária de abertura; segundo, palestras e debates temáticos; terceiro, grupos de trabalho; quarto, plenária final deliberativa; 5, processo de eleição das pessoas delegadas para a etapa estadual. Artigo 13º. A comissão organizadora será responsável pela coordenação geral da conferência. Artigo 14º. Compete à comissão organizadora: primeiro, organizar e acompanhar a realização da conferência; 2, elaborar a programação oficial; 3, coordenar o credenciamento; 4, organizar os grupos de trabalho; 5, sistematizar as propostas aprovadas; 6, elaborar o relatório final; 7, providenciar a eleição das pessoas delegadas para a etapa estadual. Capítulo 7º. Dos grupos de trabalho. Artigo 15º. Os grupos de trabalho constituem espaços de debate, construção e deliberação preliminar das diretrizes e propostas relacionadas aos eixos temáticos da conferência. Artigo 16º. Os grupos de trabalho serão organizados conforme os eixos temáticos previstos neste regimento. Artigo 17º. Cada grupo de trabalho contará com um coordenador; 2, um relator; 3, participantes credenciados. Artigo 18º. Compete aos grupos de trabalho: primeiro, debater os temas propostos; segundo, formular as diretrizes e propostas; 3, aprovar as propostas prioritárias; 4, encaminhar relatório a plenário final. Artigo 19º. As propostas aprovadas deverão: primeiro, ser objetivas e claras; segundo, estar relacionadas ao respectivo eixo temático; terceiro, indicar preferencialmente a esfera de governo responsável pela execução; quarto, conter redação iniciada por verbo no infinitivo. Capítulo 8º. Da plenária final. Artigo 20º. A plenária final deliberativa é a instância máxima de deliberação da conferência. Artigo 21º. Compete à plenária final:
Apreciar e votar as propostas encaminhadas pelos grupos de trabalho. 2. Aprovar moções. 3. Aprovar o relatório final. 4. Eleger as pessoas delegadas para a etapa estadual. Artigo 22º. As deliberações da plenária final ocorrerão por maioria simples dos votos das pessoas delegadas presentes. Parágrafo 1º. Em caso de empate, caberá à mesa coordenadora o voto de desempate. Parágrafo 2º. Somente as pessoas delegadas credenciadas terão direito a voto. Artigo 23º. Recomenda-se que os regulamentos referidos no caput 8º disponham sobre, primeiro, as regras para o processo de debate e de votação das diretrizes e propostas nos grupos de trabalho e na plenária final deliberativa. Segundo, a definição do percentual mínimo de votos favoráveis para que as diretrizes e propostas sejam consideradas aprovadas nos grupos de trabalho para seguirem para a plenária final deliberativa. Terceiro, a definição do percentual mínimo de votos favoráveis para que as diretrizes e propostas sejam consideradas aprovadas na plenária final deliberativa e sejam incorporadas no relatório final da respectiva conferência. Capítulo 9. Das moções. Artigo 24º. As moções deverão, primeiro, ser apresentadas por escrito. Segundo, ter pertinência com os temas da conferência. Terceiro, conter identificação das pessoas proponentes. Parágrafo único. As moções serão apreciadas pela plenária. Capítulo 10. Da eleição das pessoas delegadas. Artigo 25º. A eleição das pessoas delegadas para a etapa estadual da 11ª Conferência Estadual de Saúde de Minas Gerais será realizada durante a plenária final. Artigo 26º. O município de Pompéu elegerá 8 pessoas delegadas titulares e respectivas suplentes, conforme critérios definidos pelo Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais. Artigo 27º. A composição da delegação observará os critérios de paridade previstos na Resolução CNS 453 de 2012. Artigo 28º. A eleição ocorrerá por segmento. Primeiro, usuários. Segundo, trabalhadores da saúde. Terceiro, gestor e prestador de serviço de saúde. Parágrafo 1º. Recomenda-se a eleição de suplentes para cada segmento. Parágrafo 2º. O resultado da eleição constará em ata própria. Capítulo 11º. Do relatório final. Artigo 29º. O relatório final da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompéu, Minas Gerais, deverá conter 1. Diretrizes e propostas aprovadas. 2. Moções aprovadas. 3. Relação das pessoas delegadas eleitas. 4. Registro fotográfico e documental quando houver. Artigo 30º. O relatório final deverá ser encaminhado ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais no prazo estabelecido pelo Regimento Estadual. Capítulo 12º. Dos recursos financeiros. Artigo 31º. As despesas com realização da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompéu, Minas Gerais, correrão à conta de dotações orçamentárias do Fundo Municipal de Saúde. Artigo 32º. As despesas relativas ao transporte, alimentação e demais custos das pessoas delegadas eleitas para a participação da etapa estadual correrão à conta do Fundo Municipal de Saúde. Capítulo 13º. Das disposições gerais. Artigo 33º. Será garantida a acessibilidade às pessoas participantes, observando as normas vigentes de inclusão e acessibilidade. Artigo 34º. A conferência deverá promover ambiente institucional inclusivo, respeitoso, seguro e livre de discriminação. Artigo 35º. Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pela comissão organizadora da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Pompéu, Minas Gerais. Artigo 36º. Esse regimento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde.
Pompéu, Minas Gerais, 20 de maio de 2026. Arlene de Campos Machado, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Vitor Emanuel Souza Santos, secretário municipal de saúde. Pablo Giovanni de Campos Gelinski, presidente da comissão organizadora. Coloco o regimento para discussão. Alguém tem alguma coisa? A gente fez de acordo com o passo a passo que o Conselho Estadual mandou. Eles mandou uma cartilha de passo a passo, mandou a cópia do regimento estadual e o passo a passo de como teria que ser feito. Documento orientador. Então, colocar o regimento em votação. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, fique de pé. Aprovado por unanimidade. Gente, dando continuidade. Ele saiu, estava terminando. Dando continuidade aqui na pauta, tem apresentação e votação do PAS 2026. Mas só que o Vitor não apresentou para nós esse documento a tempo hábil para o Conselho, né? Não chegou nas nossas mãos ainda. Então, eu acho que não tem como apresentar ele hoje. A gente ainda não, né? Tem o prazo. É o seguinte, se o secretário vier mandar alguma coisa para poder ser aprovado aqui, nós, conselheiros, queremos que tudo que for mandado para ser aprovado aqui, tem que mandar com um prazo pelo menos de 15 dias, para a gente estar a par do que a gente está votando ou não. E os ofícios que a gente também tem pedido desde então, não tem sido respondido. Então, nós queremos uma resposta, porque nós não vamos ficar aqui, né, no vácuo, esperando uma resposta que quem tem que dar é o secretário. É isso. De acordo aqui, gente, com a resolução 453, nós teríamos de receber a documentação com 10 dias de prazo para o conselho estudar, a mesa diretora, né? E a gente não recebeu, ele só falou. E tem o regimento interno também. Isso aqui é sobre a PAS 2026. O Vitor ele pediu para colocar na pauta, mas não passou para o conselho. E vai atrasar mais um pouquinho. Então, pode encerrar então, né? Acabou? A pauta terminou aqui. Alguém tem quer fazer alguma consideração? Dois mil e 26.
Gente, então vamos tomar o café. Está encerrada a reunião. Obrigada aí pela presença de todos. Vamos tomar o café?